Bom dia, como uma continuação e uma parte extra do nosso evento. Nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre o Cemitério dos Anjos no bairro da Várzea, Recife. Reflexões acerca do futuro das materialidades em decorrência da ausência de atuação do poder público. Essa ideia foi de desenvolvimento do professor Sérgio Serafim Monteiro da Silva, em concomitância com Maria do Nascimento. Basicamente, a ideia inicial seria fazer a análise do Cemitério dos Anjos, que é um cemitério localizado dentro de um cemitério. O Cemitério dos Anjos, na verdade, é uma delimitação interna dentro do cemitério da Várzea, que é localizado no bairro da Várzea, cidade de Recife, Pernambuco, enfatizando as implicações da ausência de atuação do poder público na preservação da materialidade arqueológica. Isso porque, basicamente, a gente estaria discutindo a história e as características singulares desse espaço, que é um espaço que aborda de forma fundamental a memória coletiva e a configuração identitária da região. Isso porque o Cemitério dos Anjos, basicamente, ele se trata de um cemitério apenas para crianças, dentro do cemitério da Várzea, que é um cemitério que, enfim, obviamente compreende uma miríade de indivíduos. A localização do Cemitério dos Anjos dentro faz uma delimitação apenas para crianças, no qual a gente consegue ver uma padronização diferente em relação à materialidade e também uma identificação e reconhecimento da morte que também acontece de uma forma diferente. Dentro do Cemitério dos Anjos, a gente vai ver uma padronização em relação a lápides, nos quais a gente vai ver lápides mais simples, nos quais a gente vai encontrar poucos adereços. Além desses poucos adereços, a gente também vai ver uma correlação com poucos adornos. Além disso, a correlação de adornos que a gente encontra lá são voltadas a, enfim, simbolismos voltados à infância, como a presença de brinquedos, a presença de carros, de bonecas, de bolas. Então, a partir disso, a gente vai ver também que a estrutura das lápides em si também é padronizada de uma forma retangular, simples, pintadas de branco, nas quais não recebem a questão de cerâmicas, nas quais há uma padronização de adornos e no qual a gente encontra que o foco da presente mensagem, não é? Seria que a partir da metodologia empregada, que foi a visita em locus, para a questão da visualização do estado de conservação dessa materialidade e também de um diálogo aberto com as autoridades e responsáveis do local, a gente consegue ver um precaríssimo estado de conservação, além de processos de degradação extremamente avançados, no qual a gente vê um progressivo estado de descaso. Além disso, a gente busca enfatizar aqui a questão da negligência estatal afetando a preservação do patrimônio cultural material e refletindo sobre o futuro do espaço histórico, porque a ausência das políticas públicas, e principalmente de políticas públicas que se apresentem de maneira eficazes para a gestão de sítios arqueológicos e para a gestão de quaisquer patrimônios que virão a ser sítios arqueológicos, compromete não apenas a materialidade física, mas também a continuidade dos significados históricos e dos significados culturais associados ao local, da mesma forma que compromete a identificação daquela comunidade em relação ao patrimônio, em relação à sua percepção enquanto comunidade de que nossa, talvez a gente queira se ver aqui. Talvez a gente queira dizer
que a gente se importa muito com isso, e isso é tirado. E quando a gente usa a expressão aqui, talvez a gente queira, é porque a gente acredita que o pesquisador não pode impor para a comunidade o que a comunidade deve ou não ter como relevante, ou deve ou não ter como importante, mas que é dentro da questão do poder público e das políticas de perpetuação cultural, é necessário dar para essas comunidades a possibilidade de que essa identificação seja feita e seja realizada em concomitância com membros da própria comunidade, em concomitância com instituições, em concomitância com o poder público, mas que sejam feitas e que sejam possíveis de serem feitas a qualquer momento quando necessárias, ou quando requisitadas, quando queridas, quando intencionadas. Então, não é possível ao pesquisador apontar na verdade, a gente pode apontar a necessidade da preservação. A gente não pode apontar para a comunidade o que a comunidade deve ou não fazer em relação ao seu próprio patrimônio, retirando seu protagonismo, mas a gente deve, enquanto pesquisadores, proporcionar para essas comunidades a possibilidade de terem, junto com o poder público, suas materialidades resguardadas, para que possam se utilizar dessas materialidades, possam entrar em contato com essas materialidades e possam significar dentro da forma como a comunidade se identificar com essas questões quando necessárias. E o que a gente vê dentro da questão do Cemitério dos Anjos é que, basicamente, a análise documental que a gente realizou, junto com esse levantamento em campo e junto com a revisão de literatura, a gente vê que a questão das políticas públicas durante mais de uma década não tem sido utilizada de forma eficaz, não tem sido utilizada de uma forma que a preservação seja de fato uma prioridade dentro daquele cemitério. O que a gente fala aqui não é que não houve nenhuma atuação do poder público durante essa década, mas o que há é um descaso em relação à atuação que poderia ser feita e que coloca-se a questão da inação governamental, que pode levar à perda do patrimônio cultural, demandando ações imediatas, e esse é o objetivo dessa comunicação de agora, demandando ações imediatas para garantir a preservação e a valorização, porque o que a gente pede para que a comunidade tenha acesso a esse patrimônio sempre que quiser, quando quiser e para posterioridade, não é simplesmente uma manutenção que permite que aquilo dali continue de qualquer forma que seja, mas que aquela materialidade não seja descaracterizada, que o simbolismo não seja descaracterizado, que haja uma preservação que pode ser feita em comunidade, junto com instituições também, mas que dê voz e protagonismo para que seja feito em relação à comunidade da várzea a sua identificação em relação ao patrimônio cemiterial, e aqui trazendo o Cemitério dos Anjos, que traga toda a questão da importância da arqueologia da infância, que a gente sabe que não tem uma voz tão forte ainda quanto a que a gente almeja que tenha. Ou seja, que é uma área da arqueologia que ainda pode ser extremamente mais abordada do que se é. Então, a partir do momento que a gente tem um cemitério que trata dessa materialidade, mas essa materialidade está em um descaso extremo, sabe? A gente vai ver a não perpetuação dessa materialidade, o que vai enfraquecer a possibilidade de parcerias com a comunidade e também de análises e estudos realizados no local. Então, é isso e agradecemos.